molécula a molécula. Como assim? O metal, como ele tem as partículas muito unidas, tá certo? Então ele vai liberando essa energia de molécula a molécula. Então o primeiro processo de condução ocorre por transmissão, é a primeira processo de transmissão de energia, tá certo? De propagação de calor, nós chamamos de condução. Então ele vai de molécula a molécula. Você pega uma colherzinha, coloca o fogo, o que está acontecendo ali é um processo, é uma propagação de calor por condução. As moléculas do metal estão transferindo calor molécula a molécula. Então isso nós chamamos de transferência de calor por condução, tá certo? Então, ó, você pode observar aqui um desenho bem legal, tá certo? Desse pessoal aqui, é mesmo assim que as moléculas fazem, tá? Então, ó, o número 1 pega, entrega esse calor para o número 2, o número 2 vai lá, entrega para o número 3, o número 3 vai lá, entrega para o número 4, e assim vice-versa, e assim sucessivamente, tá certo? Assim vai sendo levado. Então, isso nós chamamos de condução, tá bom? Nós temos outro que é muito comum para a gente, que é o que nós chamamos de convecção, tá bom, pessoal? Convecção, ela não é de molécula a molécula, ela é através do movimento da minha matéria. Professor, como assim, professor? Se você pegar uma vasilha com água, colocar para ferver, você vai perceber que a bolha ela vai sair debaixo da água, que é onde está tendo contato do fogo com o metal, esquentando a água lá embaixo, e ela vai subir através de bolhas. Então, observa que eu vou ter um movimento, ela vai ficar borbulhando, blá, 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 blá. Isso, vai ficar movimentando, vai ficar cada vez mais fazendo um ciclo. Então, nós chamamos que a transmissão por convecção é um movimento da minha matéria, fazendo um ciclo, tá bom? O processo legal de convecção é o que acontece nas partes marítimas, tá? Então, enquanto a temperatura vem, o ar quente, tá certo? O ar quente ele fica na parte superior, o ar frio ele desce, né? Devido à sua densidade, ele vai fazendo essa transferência, esse giro. Então isso nós chamamos de transmissão, tá certo? Pelo movimento da minha matéria, é o que nós chamamos de convecção. E nós temos que é muito comum, tá certo? Que nós chamamos de irradiação, tá? Então esse de irradiação é nada mais nada menos do que exercida pela energia solar, tá certo? Essa energia solar, né? Ela é o processo de irradiação. Então, ó, transmissão de calor por meio de raios infravioletas, tá certo? Infravioletas ou ultravioletas, tá, galera? Ultravioletas. Então, esse aquecimento aqui do Sol, do Sol que exerce aqui no nosso planeta, isso nada mais é do que um processo de irradiação, tá certo? E a quantidade de calor. Galera, quantidade de calor ela é medida em calorias, tá certo? Nós já estamos a falar calorias, mas ela também pode ser medida em quilocalorias, tá bom? É algo bem interessante. E, professor, o que é uma quantidade de calor? Tá certo? O que é uma quantidade de calor? Nada mais é do que a temperatura, ó, o calor necessário que eu preciso para elevar 1 grau Celsius em uma temperatura de 1 gramos de água, tá certo? Então, isso é tudo a condição de pressão normal. Tá? Lembre que a pressão ela influencia diretamente na minha temperatura, tá? Então, se você pega normalmente, nós conhecemos que a variação, o processo de ebulição da água é de 100 graus Celsius, não é verdade? Mas isso não é uma regra não, pessoal. Então, ó, se vocês levarem para locais que a pressão ela é muito baixa, tá certo? Ó, alta pressão, tá certo? Porque são os locais altos, o meu processo de temperatura ela vai diminuir. Tá? E se for em pressões altas, em locais baixos, a pressão vai o quê? O ponto de ebulição vai aumentar. Então tem essa variação grande, tá certo? Então, ó, e eu tenho o meu calor específico, tá bom, galera? Esse meu calor específico é a quantidade de calor em calorias que eleva 1 grau Celsius de uma massa de determinada substância, tá bom? E nós não podemos ficar de fora do meu calor sensível, tá? Calor sensível, nós podemos calcular com essa fórmula aqui, ó, tá? Que normalmente vocês escutam falar muito, tá certo? Em que macete, né? Que macete, né? Beleza, é uma sigla que vocês podem utilizar. Mas para a gente o que vai ter importância é saber o que significa esse meu Q, tá certo? Que é a quantidade de calor necessária para elevar uma temperatura de um corpo. Esse M
que é a minha massa, tá certo? Essa massa, lembra, galera, quantidade de calor eu tem que ser dada em quem? Em calorias. Massa eu tenho que dar em quê? Quilogramas, gramas ou toneladas, tá? Esse meu Czinho aqui, C minúsculo, eu chamo de calor específico da substância. Cada substância tem um calor específico diferente, tá? Se eu tenho um calor específico diferente, isso é o que diferencia um corpo de outro, nos meus estados físicos da minha matéria, tá certo? E eu tenho a minha variação de temperatura, tá? Lembra que esse calor específico aqui, ele é dado em calorias de gramas graus Celsius, tá bom? É a caloria necessária para elevar 1 grau Celsius em 1 grama de substância, tá? Então, se eu pego um metal, se eu pego uma madeira, é diferente. O meu calor específico da madeira é diferente do calor específico do metal. São duas coisas bem diferentes, tá certo? Então, assim, eles têm uma diferença. Se você pegar um metal e colocar o fogo, pegar uma borracha e colocar o fogo, observa que um entra no estado, tá certo? Líquido bem primeiro do que o outro. Por que isso acontece? Devido ao seu calor específico, tá certo? Ok, e a minha variação de temperatura é dada em graus Celsius aqui pra gente, tá certo? A gente vai calcular em graus Celsius, são a variação básica. Então vocês podem observar que aqui tá tudinho, tá certo? Ó, quantidade de calor, que é o meu Q, massa, o meu C, calor específico, e o meu ΔT, que é a variação de temperatura. Ó, variação de temperatura Celsius, calor específico, caloria por gramas, graus Celsius, tá? Massa é o que? Gramas, quilogramas e toneladas. E a minha quantidade de calor é dado em calorias, tá, galera? Não esqueçam dessa forma. Falei de quantidade de calor, eu estou falando de massa, estou falando de calor específico e estou falando da minha variação de temperatura. Então, observa aqui, a massa, a quantidade de calor, a variação, a massa, a quantidade de calor, a temperatura, tá certo? Meu calor específico são tudo proporcionais. Então, vê, se eu aumento a minha massa, eu preciso aumentar a minha quantidade de calor. Se eu aumento o meu calor específico, eu preciso aumentar a minha quantidade de calor. Porque a minha quantidade de calor é nada mais do que a quantidade que eu necessito para elevar essa minha temperatura, tá certo? Então, a calor latente, nós podemos definir como quantidade de calor absorvido ou perdido, que não afete a temperatura de determinada substância, tá certo? Se alterar, não é calor latente. Então, como é que nós podemos utilizar? Podemos utilizar a quantidade de calor igual a massa do corpo dividido pelo calor latente de uma substância. Então, olha a diferença, galera. Quantidade de calor é dado em calorias. A massa é dada em gramas. E o meu calor latente de uma substância é dado em calorias gramas, tá certo? Então, esse é o processo básico. Com isso, tá? Agradeço a vocês por ter assistido essa aula. Peço a vocês que estudem esse assunto. Isso é só uma prévia do que é essa termologia, o que é essas escalas termométricas, transferência de calor. Isso é uma simples acorda para vocês. Vocês dão uma lidinha, dão uma olhada no material. Nas aulas a gente vai ver bem mais aplicado, vai fazer exercício, vai resolver problemas do nosso cotidiano, tá certo? Então não esqueçam de estudar para esse assunto, tá bom, pessoal? Então, ó, um abraço para todos vocês, até a próxima aula, tá certo? Irei colocar vários outros vídeos aí no site, tá certo? Mas não esqueçam de assistir às aulas, isso é essencial, tá bom, pessoal? Então, um abraço para todos e até a próxima aula, tá certo?